Precisa. Nossa, minha testa vai ficar brilhando aqui. Boa noite, pessoas. Nós iremos apresentar o trabalho hoje da sexta turma do quinto período, a nono, DI, técnico em edificações. Oi, eu sou a Aline, tudo bem? E hoje nós vamos apresentar o trabalho sobre preconceito na era moderna. É sério? Nossa, Eu que tenho que dar oi, sempre eu que dou oi. o nosso público já acostumou com o seu oi. Oi, gente, tudo bem? Nós voltamos aqui, a gente tá Hoje sumindo um faz longo tempo. E a gente trouxe um assunto bem sério, e bem interessante e muito importante. Muita gente precisa ver esse vídeo e estudar e entender esse assunto que a gente vai falar aqui hoje, que é... Sobre o preconceito. Mais especificamente o Nas racismo. redes sociais, né? Nas redes sociais. E nesse caso, o que nos motivou foi uma postagem que fala sobre racismo. É essa postagem que vai estar aí na sua tela. Basicamente, o que é? Uma mulher negra, ela está protestando e faz um cartaz, como é de praxe em protestos, né? Quando você sai pra rua aí, a galera faz cartaz com frases icônicas, frases para chamar atenção. E no caso dela, o que ela colocou? Mulher preta não é bagunça. Não sou tuas brancas. Não sou suas brancas. Tuas brancas, ela colocou. E por que ela colocou isso no cartaz? Por que ela colocou isso no cartaz, amor? Não sei. Pra quem... A ideia que ela quis passar é uma forma de ironia. Uma forma de fazer com que nós, brancos, né, considerados brancos, possamos entender um pouquinho do que do que os negros passam diariamente. Um pouquinho, bem pouquinho. Bem pouquinho, porque pra não tem como. Pra ficar se doendo por causa de um cartaz assim, gente, Mas é pra então, você parar basicamente, pra refletir. Qual que é a polêmica aqui envolvida? A mulher tá protestando e certas pessoas, uma classe que é a minoria que se chama branca, se sentiu ofendida com o cartaz. E a gente viu essa postagem no Face e isso nos motivou a fazer esse vídeo tentando explicar o porquê que ela quis fazer, ela usou essa frase, porquê que ela quis atingir da forma com a qual ela atingiu as pessoas e por que os brancos não podem ficar ofendidos com isso, como é o que a gente viu nas redes sociais. A gente viu no Face gente falando que branco sofre, que branco aquilo. É chamada que de palmito. Eu fui chamada de palmito azedo, a gente. vida toda. Fala sério? De certa forma eu até entendo, porque a gente nunca quer incentivar mais violência verbal, mais racismo. A gente sempre quer o melhor para todos, pelo menos eu e a Aline. Só que esse vitimismo, que de fato isso é um mimimi, gente. Isso é um vitimismo. Porque não tem como você comparar a história dos negros com a história dos brancos. Nessa postagem específica que gerou esse vídeo, o que diz nela? Porque no cartaz disse isso que a gente acabou de citar. Mas na postagem, que é confrontando o cartaz, diz o seguinte: e se fosse uma mulher branca segurando um cartaz com a frase mulher branca não é bagunça, não sou tuas negas, seria racismo, né? Por óbvio que seria racismo, né? Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Porque há um contexto histórico, gente. Sabe? Ninguém tirou os brancos lá da Europa e escravizou eles. Sabe? É isso que você tem que entender. Não é só, basicamente, o cartaz em si, nos tempos atuais, e nunca houve... Os negros nunca sofreram da segregação nos Estados Unidos. Opa, perdão. Você vai sumindo da câmera. Não é algo, assim... Quando você for analisar algo relacionado ao racismo contra negros, você tem que pensar no contexto histórico e o que reflexo teve nos dias atuais. Por que eles são... por que eles têm cotas raciais, por que eles lutam por mais direitos de igualdade. Porque, de fato, se você for numa cadeia, e eu trabalho com direito, eu sei, a maior parte da população carcerária é negra. Por quê?
Porque os negros no passado, quando eles eram escravizados e receberam a carta de alforria, não tinham onde cair morto. É assim, ó, você é escrava. Basicamente é isso que eu quero explicar. Aí, por óbvio que ela não tinha opção. Ela foi capturada lá na África, né? Peguei ela, escravizei ela. Aqui no Brasil. No caso, por exemplo, eu trouxe ela da África aqui pra, sei lá, explorar a cana-de-açúcar. Não E tem ela família, era, não tem nada. trouxe não, ela, se isso. veio família junto, não... Os vínculos que ela tem são com os outros escravos. Eles eram tratados como, como Isso, animais, como animais, então ninguém ligava muito pra isso. Aí, no dia seguinte, veio a carta de alforria dela que me obrigava, porque a escravidão agora era crime, me obrigava a dar a carta de alforria pra ela e falar, tchau, não posso mais te escravizar. Só que o que acontece? Ela saía aqui da minha propriedade, que eu era um dono de chácara, eu era um dono de uma fazenda inteira. Ela saiu da minha propriedade, ela ia pra rua, ela não tinha onde cair morta. Não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha nada. E ninguém contratava E negro. ninguém com meios de produção ia querer um negro pagar pro negro. Isso pra eles era um Imagina, absurdo. tipo, há um ano atrás os negros eram escravos e agora eu tenho que pagar pra eles trabalhar. As pessoas que escravizavam não iam aceitar essa situação. Então, Preferiam, né? Imagine, isso há o que? 200 anos atrás? Eu não sei. É um passado recente o que aconteceu, isso que aconteceu. E pra você recompensar eles não é fácil, sabe? Não tem, na verdade, não tem como recompensar, não tem como pagar uma dívida que nós temos com os negros. Porque isso reflete na sociedade hoje em dia. Os negros, eles moram em periferias, grande parte da periferia é povoada por pessoas negras. Por quê? Porque isso acabou fazendo com que eles fossem pra margem da sociedade. Foram subindo os morros e construindo os barracos com o que podiam ter. Enquanto o povo branco foi evoluindo, foi ficando mais rico e deixando heranças para os próximos, Exatamente, né? Isso Os reflete negros hoje em não dia. tinham nada. Até porque, no caso específico, os brancos geraram riqueza sobre a escravização dos negros, que foram acabando com a marginalizados vida depois. dos negros. Exatamente. Então pense isso e agora reflita isso na frase. Na frase da postagem, não do cartaz. Essa frase, não sou tuas nega, existe há muito tempo, muito tempo. E por que você acha que foi criada essa frase? Você acha que era uma piada, como hoje em dia é tido? Uma brincadeira, você não sabe brincar, é o que as pessoas Claro usam que não, também. gente, claro que não. É Essa racismo frase puro. É racismo. E com o tempo foi, como eu posso dizer, se disseminando na sociedade, até como se fosse algo, virar uma piada. Não sou tuas negas, não sou aquilo. Acaba se tornando uma coisa que tá na tua Comum. cabeça que você faz e às vezes nem Automático, percebe né? que você tá fazendo. E é um ato racista, é uma brincadeira de muito mau É gosto. uma brincadeira de cunho racista, né? Não precisa nem explicar, né? Não sou É. tuas negas. Quer dizer o quê? Com as tuas negras você pode fazer o que você quer, com as negras você pode fazer o que você quer. Exatamente. Agora a gente vai entrar numa seara assim que eu coloquei aqui na nossa pauta, que é níveis de militância ou níveis de protesto, né? Porque assim, qual que é o argumento das pessoas quando a gente rebateu essa postagem? Porque a gente foi lá e não aceitou de bom, a gente foi lá e tentou rebater essa postagem. Por a nossa... Entendeu? Você entendeu, velho? As pessoas argumentavam assim, mas eu não acho certo. Isso, se as pessoas negras querem igualdade, elas também não podem praticar isso. Se elas porque querem que o racismo acabe, elas não podem cometer racismo com Contra as os pessoas brancas. É como se fosse um racismo reverso, Que merda, hein? sabe? Que os negros estão Nossa, praticando. você não tem nem noção. Pra que isso? Só que, vamos lá, todo protesto tem um objetivo, né? Sim. E independente de qual causa, pode ser LGBT, pode ser uma causa das mulheres, feminismo, pode ser uma causa agora, nesse caso, negros. E para você atingir o objetivo do protesto, que é o quê? Atingir as pessoas opressoras, falar, olha, a gente quer igualdade, não tá certo o que você faz. Você, de certa forma, tem que chamar a atenção delas. Algumas pessoas são mais radicais, né? Algumas pessoas chocam e às vezes podem ser mal vistas. Mas eu não tiro a razão delas. Por exemplo, que é o que a gente já tava discutindo antes do vídeo, que é a causa LGBT. A parada gay, quando a pessoa trans se vestiu ou simulou ser Jesus Cristo. Né? Isso é algo radical. Mas por que ela fez isso? Porque para os gays, os cristãos, os conservadores sempre condenaram a prática deles, sendo que é algo natural, é da essência deles. E existiu desde sempre, mas a igreja não aceita. E a igreja, não que a igreja fale,
ser gay é errado, gay tem que morrer. Não, eles só não aceitam isso. Eles querem dentro. criar uma cura pra você. É isso, Mas então, Não existe cura. Não existe, tá, gente? Não é uma doença, pra começar. Não tá é uma ligado? doença, não tem. Então, é um nível de radicalismo, igual a Marcha das Vadias, né? Marcha das Vadias, meu Deus, que vadia. Olha o protesto dessas mulheres de peitos de fora. Você deve ter escutado, é um absurdo. Gente, são só peitos. Você escutou uma mulher falar, eu sou feminista, mas eu também não vou ficar com os peitos de fora. Gente, a Marcha das Vadias, ela é um protesto radical, de certa forma, porque pra chamar atenção, sabe? Pra falar, olha, gente, a gente tá aqui, a gente tá lutando pelos nossos direitos, que, no caso, querer ficar sem camisa, querer, sabe, ser igual aos homens, é igualdade que elas querem, elas não querem diminuir os homens. Então, assim, há níveis, da mesma forma que há níveis de protestos, sabe, que as pessoas só se juntam e cantam música pra sua causa, que represente a sua causa. Calmos, os mais bem, calmos. os mais radicais. As pessoas que nem vão nos protestos, apenas são ativistas nas redes sociais. E não há mal nenhum, eu não vejo problema nisso. Daí nesse caso, que eu nem acho tão radical, no caso do cartaz dessa moça negra que tá protestando, não é radical, não é algo, sabe? Você que acha, nossa, isso é um absurdo, repense um pouco os seus conceitos, Gente, sabe? não é... Nossa, uma pessoa negra em um momento fez criou um cartaz em um movimento aí, uma vez, levando em consideração todas as vezes que os negros sofreram preconceito, sabe, por parte de nós mesmos, até mesmo às vezes sem intenção. É que nem a gente fala, tá preso enraizado nos alicerces da sociedade. Isso, exatamente. Mesmo que você não queira ser malvado, eu já fui muito assim. Você Nunca pode quis ser fazer sem- mal sem pra uma saber, pessoa. né? Mas eu já tive preconceito, já fiz atos de preconceito, né? Falei muita coisa que era... Que aparentemente parecia algo comum. Exato. Né? Inofensivo. Todo mundo fala, por que eu não vou falar? A mesma frase da postagem, né? Eu não sou tuas negras. Sou tuas negras. Você acha que é inofensivo, Talvez você mas já tenha não se é. pegado falando isso e não queria ser preconceituoso. Mas aí quando você vê algo reverso, isso te incomoda, gente. Cara, é triste. A postagem dela não foi nada demais. É uma frase utilizada contra negros que ela usou como um exemplo contra brancos. Pra gente enxergar, pra falar, pra você olha, raciocinar e parar pra eu acho que pensar. é uma forma de atingir aquilo que a gente falou anteriormente. O protesto tem que atingir uma finalidade. É a forma que ela quis usar pra atingir a finalidade dela. Tá entendendo? E nem foi tão radical, né? Ela falou, chegou em você e você fala, puxa vida, realmente. Agora eu sei, não sou tuas brancas, eu me senti mal com essa postagem. E é importante... Talvez o que eu falava antes não é legal. É importante pra fazer pensar, assim. Porque eu nunca tinha parado pra pensar tanto nessa frase. Eu acredito que eu já tenha falado antigamente essa frase. E beleza, agora vamos tentar entender um pouco o pensamento desse pessoal que é contra a postagem, o protesto dessa mulher com cartaz. A gente achou duas postagens aqui com textos grandes, tentando justificar porque sei lá, porque não pode falar brancos, né? Sabe, entendeu, né? Mas eu vou ler, você vai entender aqui, ó. Vai aparecer aí pra você. O que você entende nessa... um cara que postou aqui a imagem tá falando. O que você entende nessa imagem? Vou além. E se fosse branca segurando um cartaz com os seguintes dizeres? Mulher branca não é bagunça, não é tuas pretas, não sou tuas pretas. Ativistas racistas é uma merda. Aliás, todo ativista é uma cagada atrás da outra. A hora que se parar de falar nisso, todos serão mais felizes. Toda bandeira levantada por ativistas, seja do que for, causa mais discórdia e ódio do que solução. Só mantém acesa a chama daquilo que os próprios ativistas dizem lutar contra. Deixem essa porra de apagar. Se apagar, parem de falar nisso, caralho. Vão ser felizes, deixem de alimentar o ódio. Alimentar ódio. Tipo, você parou pra analisar um pouco depois desse nosso discurso breve aqui? O cara, ele quer que suma todo, sabe, se apague da história toda a escravidão
que os negros As sofreram. pessoas querem esquecer, tipo, não querem ser a favor das cotas raciais porque não querem ter essa dívida com os negros, querem esquecer isso, querem que os negros esqueçam isso também. Exatamente. Não querem ter que arcar com o acontecimento do passado, acham que é desnecessário, sei lá. Eles querem que não tenha mais... Nossa. Chega de protesto porque isso gera mais desigualdade na cabeça deles. Sendo que é importante, porque é extremamente importante você discutir sobre o assunto. Porque pra ele tá tudo bem. Só não fale que tá tudo bem. Ele tá ignorando o fato dos negros terem menos acesso a universidades. Ele tá ignorando o fato dos negros serem, na população em geral, mais pobre que os brancos, justamente pela marginalização tida lá atrás. Ele tá ignorando muitos fatos em volta e apenas pede para que as pessoas esqueçam e cuidem de suas vidas. Outra postagem que a gente achou também, da mesma imagem, né, compartilhado, é de uma moça. E ela coloca, #racismo sim. Hoje eu vi esse post de uma mulher negra segurando um cartaz com a frase: mulher negra não é bagunça, não sou tuas branca. E me ofendeu sim. Não por ser uma mulher negra falando de mulheres brancas ou qualquer outro tipo de estereótipo, e sim pelo simples fato de que se fosse ao contrário, todos cairiam de pau em cima. Seria chamada de racista, preconceituosa, intolerante, etc. Aprenda uma coisa, racismo não é só contra pessoas negras. E você usar de frases assim para pessoas de qualquer outra cor ou raça que não seja a sua, deixando claro que pra mim o que vale é a raça humana, é racismo sim. É racismo e preconceito sim. #goste a quem gostar, #doa quem doer. Hashtag. Eu acho que é a mesma coisa a do mesma anterior, coisa, né? É a mesma coisa, a pessoa tá tentando ignorar um passado, sabe? Aí tem o comentário lá embaixo agora que eu vi aqui. Falou tudo! Diga não ao racismo. Putz, cara. Com certeza eles não entenderam. Não, ela não entendeu, não. Eu não sei, gente. Sou incapaz sabe? de opinar. Opa! Balanceia a câmera. Oh, meu Deus. Mas é isso, sabe? As pessoas querem ignorar um passado que hoje em dia tem reflexo na sociedade de forma pejorativa. E é por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo, né? Tem mais alguma... Obrigada a você que assistiu a gente até aqui, tá? Não cometa esse erro. Para pra pensar, raciocina a respeito. Viu alguma postagem, alguma coisa, quer compartilhar? Raciocina primeiro e pesquisa a respeito do assunto para poder compartilhar. E se alguém for debater contigo, você vai ter as suas razões e vai conseguir, né, discutir o assunto de uma forma mais cabeça, sabe? Deixe seu like, deixe seu comentário aí sobre o que você acha do assunto. Se você não concorda com a gente, explica por que você não concorda aqui embaixo. E curte, comenta, compartilha e segue o canal. Se inscreve no canal.